Milton Temer, inclusive, adiantou aqui a presença de Paulo Clias. Paulo Clias, pós-doutor em Economia pela Universidade de Paris e membro da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. Paulo Clias, bom dia. Alô, bom dia, Anderson. Mais uma vez, obrigado pelo convite e uma saudação especial, então, a todas e todos aqui do canal do Faixa Livre. Eu que agradeço, Paulo, a tua presença aqui mais uma vez. Já peço desculpas aqui pelo atraso. Você que está aqui aguardando a gente para fazer esse papo sobre temas importantes da economia aqui no nosso país. Paulo, muito obrigado pela tua presença. E a gente começa esse nosso papo, essa nossa entrevista, falando sobre dados que surgiram ao longo dos últimos dias. Eu me refiro mais especificamente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no nosso país e que, no mês de setembro, subiu 0,48%, de acordo com as informações divulgadas na última quinta-feira pelo IBGE. O resultado representa, Paulo, 0,59 ponto percentual a mais do que a gente teve no mês de agosto, quando a gente teve uma deflação de 0,11%, registrando a primeira, inclusive, do país desse último ano. Mesmo assim, a alta no mês de setembro ficou abaixo da expectativa do mercado, tal do mercado, que previa aí um aumento de 0,55% nos preços. Com esses dados, a inflação acumula 3,64% de alta em 2025 e 5,17% nos últimos 12 meses. Em setembro do ano passado, ou seja, um ano atrás, o índice havia variado 0,44% para cima. O grupo Habitação liderou a alta nesse último mês, subindo 2,97% e contribuindo com 0,45 ponto percentual, Paulo, no índice geral, uma reversão em relação a agosto, quando caiu 0,9%. Paulo Clias, inflação aparentemente sob controle, pelo que a gente observa, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esses dados que o IPCA apresentou para a gente em relação ao último mês, inflação de 0,48%. O que é que isso representa, Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que esses minutos de atraso, para mim, não tem problema nenhum. Eu estava aqui assistindo nos bastidores, né? Essa verdadeira aula, né, que o nosso mestre Milton Temer sempre oferece. Mas, enfim, com relação à questão da inflação, Anderson, veja o que acontece. A gente está, como você disse, com a inflação relativamente sob controle, né, com algumas aspas nesse controle, né? Quer dizer, ela tem variado ao longo dos últimos meses, mas o que é mais relevante é que ela tem oferecido uma acumulação dos últimos 12 meses, que é isso que interessa, porque a gente está tratando de uma inflação anual, entre 4% e 5%. Né? Quer dizer, então, isso obviamente reflete uma perda do poder aquisitivo, né? Principalmente dos trabalhadores, dos aposentados e todos aqueles que não têm um capital próprio, tá certo, para a sua sobrevivência, mas de alguma maneira, quer dizer, ela está longe daquele argumento utilizado pelos setores do financismo e principalmente pelos membros da diretoria do Banco Central, né, que se reúnem, vamos lembrar, a cada 45 dias, trocam o boné, como eu brinco, e se transformam em membros do Copom, né, para justificar essa excrescência que é o nosso nível da taxa oficial de juros, a Selic, a 15%. Então, o que acontece? A cada reunião do Copom, a ata, o comunicado e as declarações dizem que a inflação está descontrolada, a inflação está fora do controle. Por quê? Porque o ministro Haddad, quer dizer, tem insistido desde o começo desse terceiro mandato do presidente Lula em bater no peito e dizer que a meta da inflação tem que ser 3%, que é uma meta absolutamente irrealista, inexequível, que só serve justamente para jogar água no moinho daqueles que querem jogar a Selic e manter a Selic lá nas estratosferas, porque a inflação não está descontrolada. Ela só está acima de uma meta irrealista que o próprio governo apresentou através de uma decisão do Conselho Monetário Nacional. Entende? Então, é absurdo. Aí a gente vai ter variações, um mês sobe um pouquinho, outro mês sobe, baixa um pouquinho, tem aluguéis, tem tarifa de energia elétrica, por exemplo, que nos meses passados subiu, agora está começando a chover, talvez a gente não volte mais, né, a ANEEL a colocar, a Agência Nacional de Eletricidade, né, colocar a tarifa laranja, a tarifa vermelha em alguns momentos,
Teve o efeito já absorvido daquela loucura do Trump, né, de impedir, né, na prática, as exportações brasileiras para os Estados Unidos de alguns produtos, mas, na média, né, Anderson, a gente está relativamente bem. É óbvio que o futuro a gente não tem condições totais de fazer previsões absolutas, como pretende fazer justamente, né, os setores do financismo, quando fazem aquelas previsões oficiais, né, junto ao Banco Central, né, porque, na verdade, aí passa a ser mero chute, mas o fato é que a inflação, né, está relativamente bem e a gente tem mecanismos, tá certo, de fazer com que você tenha algum grau de correção do salário mínimo, né, e da renda dos trabalhadores de uma maneira geral, tá certo? Sem dúvida. Agora, o Paulo, essa inflação sob controle, digamos assim, não pode ser considerado um recado para o Banco Central diante dessa Selic altíssima, que a gente tem 15% da taxa básica de juros, sob o argumento justamente de manter a inflação sob controle, mas está claro, a gente sabe muito bem que não é por aí. A nossa inflação ela não tem caráter efetivamente de consumo, a partir do consumo da classe trabalhadora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tendo essa inflação relativamente controlada, isso não pode ser uma indicação para o Banco Central de passar a adotar uma trajetória de queda na Selic? A gente vai ter reunião aí ao longo dos próximos dias. Eu vou até ver depois aqui quando é que é exatamente a próxima reunião do Copom para tratar dos juros aqui no nosso país, da taxa básica. Mas essa inflação sob controle não poderia ou não deveria ser um recado para o BC no sentido de reduzir a Selic? Com certeza, Anderson. A gente tem alertado, quer dizer, aí não sou só eu, é um conjunto amplo, né, de economistas ditos heterodoxos, desenvolvimentistas, ou mesmo, né, aqueles que têm algum tutano na cabeça, tá certo? E não reza exclusivamente pela defesa dos interesses do sistema financeiro, desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, tá certo? A gente tem dito, olha, a Selic, nos níveis em que está, é um crime de lesa pátria, tá certo? Quer dizer, então, o que acontece? Como é que o Banco Central, como é que o Copom opera segundo as regras que são as regras existentes do regime de metas da inflação, tá certo? Quer dizer, o que acontece? O governo estabelece oficialmente qual é a meta da inflação, quer dizer, o que se persegue como ritmo de crescimento dos preços. No passado, isso foi 4,5%, né? O chamado centro da meta, porque você tem o centro da meta e uma margem de tolerância para cima ou para baixo, normalmente, como está funcionando agora, de 1,5%. Então, o que acontece? Quando o Fernando Haddad bateu no peito e convenceu o presidente Lula a dizer que ele ia ser um bom moço do controle da inflação e da política monetária, ele diz, não, a inflação vai ser 3%, com uma meta, né, podendo variar para cima 4,5%, para baixo 1,5%. Só que, ao longo dos últimos 30 anos, desde que temos o regime de meta da inflação, Anderson e colegas que estão nos assistindo, a gente teve apenas 2 anos em que a meta foi abaixo do que 3. Se não me engano, em 97, 2000 e alguma coisa. Só isso. Em geral, a taxa de inflação é acima, ela é superior a isso. Você percebe? Então, quando se propõe uma inflação de 3, você oferece para o Banco Central, porque o que acontece? O Copom se reúne, né, se ele quiser ser burocrático, jurídico e legalista, e diz, olha, quanto que está a inflação? A inflação está, antes estava 4,90, agora, inclusive, está 5 e alguma coisa. Aí eles dizem, não, é impossível, está muito acima, inclusive, não só da meta, mas da margem superior, do centro da meta, mas da margem superior. Então, nós, membros do Copom, eles dizem, temos que continuar ferrando a política monetária, jogando a Selic lá nas esferas, por quê? Porque o modelo com que esses caras trabalham é um modelo que não tem nada a ver com a nossa realidade, você já antecipou. Seria, e existe uma crítica dentro do debate econômico, não é o caso da gente fazer agora, seria possível, eventualmente, se jogar com política de juros altos, se houvesse uma explosão de demanda. Aí, então, a sociedade com dinheiro, a beça para comprar, indo no supermercado, não sei o quê, e aí a inflação subindo, e você pode imaginar, bom, talvez a autoridade monetária possa, né, tentar acalmar isso. Mas não é o caso do Brasil, muito pelo contrário. Quer dizer, os fatores que influenciam o crescimento dos preços ao longo dos últimos anos são fatores do tipo
energia, seja energia elétrica, seja os preços dos derivados do petróleo, gasolina, diesel, etc. São aluguéis, são preços associados a alimentos, mas que não tem a ver com necessariamente oferta de demanda subindo ou descendo, entende? Quer dizer, que o governo poderia, inclusive, controlar se tivesse aquilo que já houve no passado e que o Haddad fez terra arrasada, que são as políticas de estoques reguladores. Enfim, então você tem razão, quer dizer, se houvesse bom senso nas reuniões do Copom, eles teriam todos os argumentos, como você levantou, para começar a reduzir a taxa de juros. Mas o que tem é exatamente o contrário. A última declaração, já te devolvo a palavra, Anderson, do Galípolo, foi o quê? Não, essa taxa de juros de 15% veio para ficar por um prazo longo. Quer dizer, então ele está dando um recado de que a taxa não vai baixar. Só para fechar, o Brasil é o segundo maior país com taxa real de juros do mundo. A Selic é a 15%, a inflação a 5%, a gente tem uma taxa real, que é um absurdo, né, ganhos efetivos de 10% para começar o jogo, é de 10% para cima. O único país que nos passa hoje em dia é a Turquia. Tudo dentro dessa lógica especulatória que há no nosso país, cada ponto percentual a mais na Selic, os rentistas ganham ali entre 50 e 70 bilhões de reais em juros da dívida pública. É sempre importante a gente fazer essa lembrança aqui no nosso programa, quanto o Brasil perde, acima de tudo, com essa Selic alta mantida aí pelo BC. O Paulo, só rapidamente aqui eu trazer informação de que a próxima reunião do Copom, a 274ª reunião do Copom ao longo da sua história, acontece daqui 3 semanas, entre os dias 4 e 5 de novembro. A gente vai voltar a tratar de taxas de juros em breve aqui, então, no nosso programa, a partir desse encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Paulo, eu queria que você analisasse aqui para a gente, por favor, uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque ele teve ontem, em uma audiência pública, lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e reconheceu que a trajetória fiscal exige cuidado no Brasil, mas ponderou que sempre haverá trabalho a ser feito nessa área. Em um dado momento, o ministro da Fazenda afirmou também que o governo está em busca de melhores resultados fiscais, ao mesmo tempo em que procura fazer justiça fiscal. E é justamente isso que eu queria que você analisasse aqui para a gente. O que é que a gente pode dizer sobre essa declaração do Fernando Haddad? Um melhor resultado fiscal e justiça social podem se dar de maneira conjunta, podem se combinar? Como é que você avalia isso? Então, Anderson, veja, essa participação, né, do ministro Haddad ontem lá no Senado, na verdade, só vem reafirmar tudo aquilo que a gente tem feito, né, de crítica desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, com relação a essa verdadeira obsessão, né, que o chefe da Fazenda tem com essa questão da austeridade fiscal. Tá certo? Quer dizer, a fala dele é mais do mesmo, né? Quer dizer, não tem novidade em relação a tudo aquilo que ele vem falando e tudo aquilo, principalmente, que o Ministério da Fazenda vem praticando. Por quê? Porque, na verdade, quer dizer, tudo se baseia, de novo, numa armadilha que o próprio governo criou para si mesmo. No caso que o ministro Haddad convenceu o presidente Lula e o núcleo duro do governo como sendo uma necessidade. Veja, no caso da inflação, a gente já comentou anteriormente, quer dizer, o governo estabeleceu uma armadilha para si, ao momento em que propôs uma meta inexequível para o centro da inflação a 3%. Então, isso já foi um erro. Já no começo do governo, a gente dizia, muda essa meta da inflação, por exemplo, para um centro de 4,5%, assim, se ela chegar até 6%, ela não está, entre aspas, descontrolada, ela está controlada, e aí, efetivamente, você não teria argumento para o Copom jogar a Selic lá para cima. Agora, no caso da austeridade fiscal, o que acontece? Além do novo arcabouço fiscal, né, vamos lembrar que o próprio ministro Haddad, né, ofereceu a Lula e, infelizmente, foi aprovado, né, então a gente revogou o teto do Temer, que estava na Constituição, isso foi uma coisa positiva ter revogado, só que condicionou a revogação do teto do Temer ao estabelecimento daquilo que eu chamo do teto do Haddad, que é o novo arcabouço fiscal, tá certo? Quer dizer, que, na essência, troca 6 por meia dúzia, porque a lógica continua sendo a lógica do controle das despesas, né?
Isso é fundamental. Mas, além da existência, então, do novo arcabouço fiscal, que o próprio governo fez aprovar, você tem uma outra dinâmica que, a cada ano, quando o governo manda, inclusive agora vai começar a ser debatido no Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, como a gente chama aqui no jargão da Esplanada, em Brasília, a LDO, então, ela dá as regras gerais de como vai ser, por exemplo, o orçamento de 2026, do ano que vem. Estava valendo já para 2025, e o governo embute, além das regras gerais, a sua expectativa para aquilo que se chama a meta do superávit primário, tá certo? Então, o governo dizia, né, o ano passado, valendo para 25, que também é um contrassenso, que é uma armadilha, dizer, vamos zerar o déficit fiscal. Isso que o ministro Haddad bate no peito com muito orgulho da sua responsabilidade fiscal exagerada e absurda. Isso faz, então, com que o governo tenha que se comprometer perante o Congresso, perante a sociedade, e chegar no final do ano fazendo um equilíbrio entre receitas e despesas, com aquele adjetivo que a gente sempre presta atenção, primário, ou seja, todas as despesas não financeiras. E aí o governo se vê obrigado a fazer o quê? Porque ele mesmo propôs uma meta que é um absurdo, zerar, quando o Brasil, historicamente, nunca teve praticamente anos assim, ou várias exceções, a grande maioria dos países do mundo operam com déficit fiscal, ou não, isso não é nenhum problema, o Brasil não vai acabar, o capitalismo não vai quebrar, isso faz parte da dinâmica da acumulação do capitalismo no mundo contemporâneo. Mas aqui não, vou bater no peito e dizer que eu sou responsável. Isso obriga o governo, assim, ao longo do ano, porque não vai esperar chegar dezembro para dizer se cumpriu ou não essa meta, porque tem um problema, ele pode ser acusado, inclusive, de crime de responsabilidade, né, nesses casos, porque ele propôs uma meta para si mesmo, é uma armadilha, mas aí, então, fica nesse controle. Então, ele tem duas medidas para tentar zerar o déficit, fazer o equilíbrio entre receitas e despesas não financeiras. Porque as financeiras, as despesas com juros, você já chamou a atenção, a gente está chegando numa loucura de um teto de 1 trilhão, eu repito, 1 trilhão de despesas ao ano com gastos financeiros para pagar juros da dívida pública. Para isso, Anderson, não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem chamado de responsabilidade fiscal nenhuma. Gasta o que for necessário. Mas aí controla o quê? Na saúde, na educação, na previdência, na assistência, no saneamento, no investimento, nos salários, ou tentando um pouco, em alguns momentos, recolher aumento da arrecadação, né? Porque daí você faz aquele equilíbrio. Só que o governo não está conseguindo fazer isso ao longo do ano, né? A última medida, justamente, foi essa tentativa fracassada da medida provisória 1303, que você tratou já bastante aqui no programa com outros colegas, em que o Congresso deu um recado, né? Quer dizer, uma articulação da direita com a extrema-direita, barrou, né, a votação, na prática, simplesmente pediu o adiamento, porque o governo deixou para votar no último dia, depois de 120 dias, quando não votada, uma medida provisória entra no que se chama, no jargão do legislês aqui, caducidade, ela perde validade. Quando ela perdeu validade, as expectativas de receita extra que o governo tinha na medida provisória também se viram frustradas. Mas é importante alertar, antes de te devolver de novo a palavra, Anderson, a medida provisória, ela tinha dois tipos de proposta. Primeiro, ela avançava na redução de despesas de direitos fundamentais, né? Inclusive, tem muitos setores da sociedade achando que foi bom a medida provisória, né, não ter sido aprovada, porque ali previa redução de despesa, por exemplo, com gastos previdenciários para os pescadores, o chamado seguro-defeso, tinha medidas de redução das despesas com saúde, também através da redução de direitos dos trabalhadores para o auxílio, acesso ao auxílio saúde e outras medidas. E do lado da Receita, apesar do governo ensaiar um discurso de que a medida foi derrotada porque ela previa na chamada tributação dos BBBs, né? Bancos, bilionários e bets, eu escrevi um artigo essa semana desmontando essa narrativa, que é uma narrativa falsa. A medida não tinha nenhum B, nem banco, nem bilionário, nem bet. Ela só tinha, na verdade, a redução das despesas
E aí, a fala do ministro é isso, quer dizer, eles vão ter que se virar nos 30, né? Faltam alguns, 2 meses e meio, mais ou menos, para encerrar o ano, e ele vai ter que buscar, ou, de novo, reduzir despesa, ou arranjar receita, que vai ser difícil, para fechar esse ano. Aí vai ficar nessas armadilhas de manobra contábil, quando o fundamental era ter recuado desde o início e dizer, não vamos buscar equilíbrio, porque não precisa. O que o Brasil precisa para retomar o seu projeto de desenvolvimento é ter justamente uma flexibilização da austeridade, né? Quer dizer, permitindo ao governo fazer despesas, sejam despesas com políticas sociais, sejam aquelas mais fundamentais ainda, no meu ponto de vista, que são as despesas de investimento, tá certo? Para garantir, né, o cenário futuro do nosso país. Exatos 2 meses e meio para o fim do ano, hoje, 15 de outubro, estamos aí a 2 meses e meio do fim desse ano. O Paulo, a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho, da SMP 1313. A gente já discutiu isso no Faixa Livre, mas vamos voltar a dialogar contigo. Mas só para fechar esse pacote da fala do Haddad, eu queria que você, de maneira muito objetiva, respondesse isso que eu trouxe, inclusive. Dá para combinar resultado fiscal com justiça social num país com as desigualdades que o Brasil tem? Olha, teoricamente, daria, né? Quer dizer, se você pega, por exemplo, os primeiros 2 mandatos do presidente Lula, né, 2003 a 2006 e depois 2007 a 2010. Né? Vamos lembrar, aquele período foi o primeiro mandato, inclusive, o início foi um período extremamente duro do ponto de vista daquilo que eu chamava já na época do austericídio. Vamos lembrar, a gente tinha Palocci no Ministério da Fazenda, a gente tinha Henrique Meirelles no Banco Central, com liberdade total para promover austeridade fiscal hardcore. Vamos lembrar, chegamos a fazer 3% de superávit primário naquele momento, né, com o Palocci controlando o garrote fiscal, e você tinha também o Banco Central com o Meirelles, né, jogando a Selic nas estratosferas. Mas como era um período de crescimento, né, e a gente não tinha as amarras do teto de gasto do Temer e nem do teto de gastos do Haddad, você podia ter aquilo que a literatura passou a chamar da política do ganha-ganha, né? Quer dizer, você tinha recursos sobrando, entre aspas, para o governo desenvolver políticas sociais, e foram políticas importantes, recuperação do salário mínimo, Bolsa Família e uma série de outros, ao mesmo tempo em que sobrava muito mais dinheiro para satisfazer o apetite do rentismo. Mas dava, entendeu? Quer dizer, para fazer alguma coisa de melhoria na área social, mesmo tendo um ajuste fiscal de natureza austericida. Hoje em dia, quer dizer, 2 décadas depois, esse cenário não é mais possível. Por quê? Porque o arroxo promovido pelo novo arcabouço fiscal, ele justamente impede. Vamos lembrar, o que diz o novo arcabouço fiscal que o Haddad sugeriu ao Lula e está valendo? As despesas orçamentárias só podem crescer a um ritmo de 70% de crescimento das receitas. Isso significa o quê? Que por mais que você tente aumentar as receitas tributárias, as despesas sempre vão crescer abaixo. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo, o novo arcabouço fiscal impede um elemento que é fundamental para fazer justiça social, como você estava levantando, que é o fato de que empresas estatais, sejam as empresas produtivas, então Petrobras, algumas outras que sobraram que não foram privatizadas, ou os bancos estatais federais, eles são proibidos de serem capitalizados, como a gente diz, pelo Tesouro Nacional, como foram no passado. Né? Quer dizer, essas empresas e esses bancos ganharam importância porque, dentre outras medidas, o Tesouro capitalizava e eles, então, tinham, por exemplo, a Petrobras, maior capacidade de desenvolver seus investimentos, tá certo? E os bancos, seja o Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas principalmente o BNDES, tinham condições de fazer empréstimos relevantes e estratégicos para setores importantes com taxa de juros relativamente subsidiadas. Esse cenário está impossível de acontecer. Então, hoje em dia, quer dizer, quando você me diz se existe espaço para fazer a continuidade do ajuste fiscal de austeridade com uma política social positiva, progressista, eu diria que não. Porque a gente tem visto justamente ao longo desses
3 anos, quase, que a gente vai concluir desse terceiro mandato do presidente Lula, uma obsessão do ministro Haddad, tá certo? Infelizmente, em alguns momentos, né, com a condescendência, a concordância do presidente Lula, de compressão justamente das medidas de política social. Quer dizer, o governo está reduzindo aquilo que prometeu, por exemplo, que Lula prometeu na época da campanha, da política do salário mínimo, por exemplo. Lula dizia, olha, vamos fazer o que eu fiz, né, o que o Brasil fez por proposta dele nos governos anteriores dele, que era repor a inflação, mais o crescimento do PIB, que é um mínimo que se faz, né, de oferecer um mínimo de participação dos trabalhadores no bolo do produto nacional, do produto interno bruto. Mas não, o Haddad dizia, olha, não pode. Por quê? Porque uma outra medida introduzida de uma forma maldosa no arcabouço fiscal diz que qualquer ritmo de crescimento das despesas não pode ser superior a 2,5%, inclusive a política do salário mínimo, porque são despesas orçamentárias, seja pela Previdência, seja por salários de servidores, etc. Então, na prática, por exemplo, o PIB pode crescer 3,5%, o salário mínimo só vai crescer 2,5% em termos reais acima da inflação. Ou então os ataques permanentes, quer dizer, a gente já ouviu em inúmeras situações, e eu tenho muito receio do que vai acontecer agora, no final do ano que vem, entre o período do resultado eleitoral, último domingo de outubro de 26, e a posse do novo presidente, que a gente espera que seja efetivamente o presidente Lula, tá certo? O que vai acontecer? A Simone Tebet, a ministra do Planejamento, já antecipou, o ministro Haddad já falou em várias situações, né, que você precisa o quê? Retirar os chamados pisos constitucionais para a saúde, para a educação, e mesmo a desvinculação do salário mínimo da Previdência Social. O que vai ser uma loucura, mas o que é a lógica da maldade? É reduzir justamente as despesas de natureza social. E pesam muito, ainda bem que pesam muito, porque é uma defesa que a maioria da sociedade tem contra a liberalização, a privatização, que são os lados de saúde, de educação e de previdência. Então, a continuar assim, quer dizer, o governo vai continuar com essas manobras contábeis para fechar, como estava, inclusive, nessa medida provisória que foi caducou, né, a 303, que era uma ideia o quê? Na prática, reduzir o piso constitucional da educação, por exemplo, sem mudar na Constituição, introduzindo o chamado pé de meia. Então, foram alguns bilhões que foram reduzidos, porque uma medida de natureza assistencial, malandramente, entra na conta da despesa de educação. Como você traz aqui para a gente, acima de tudo, a caducidade dessa medida provisória foi um ganho para o país, porque, especialmente no que diz respeito aos direitos sociais, teve também a questão do seguro-defeso, que estava limitado a partir dessa MP, também a situação envolvendo a fila do INSS diante da redução do tempo para as perícias no Instituto, enfim, você citou também essa situação envolvendo a educação, a gente conversou aqui, inclusive, com o Davi Decast na semana passada e falou a respeito disso. Paulo, para a gente fechar aqui esse papo envolvendo a própria MP, que você já detalhou bastante aqui para a gente, o governo avisou que vai cortar pelo menos 7 bilhões de reais em emendas parlamentares justamente para compensar as perdas orçamentárias a partir da queda dessa medida provisória lá no Congresso Nacional. A grande questão é se os parlamentares vão aceitar isso numa boa, né, o Paulo, diante ainda mais do poder que tem os deputados e senadores a partir dos últimos anos aqui no nosso país, enfim. Você acredita aí que a gente vai ter Congresso aceitando essa redução de emendas proposta pelo governo para compensar essa queda da MP? Então, Anderson, eu acho que essa é uma questão relevante para a gente discutir. Quer dizer, eu acho que não tem uma resposta objetiva sim ou não, porque na política realmente a coisa é complicada. Agora, eu acho que é importante, quando você traz esse tema, a gente pegar um pouco em perspectiva, né? Quer dizer, essa questão das emendas parlamentares, ela passou a ganhar relevância da forma como ela está sendo tratada agora, a partir da gestão do Eduardo Cunha. Vamos lembrar, quer dizer, no período do processo do impeachment, né, da presidente Dilma, a partir de 2016, quer dizer, o Legislativo, o Congresso Nacional, ganha uma proeminência com todo o apoio dos setores conservadores, da Faria Lima, das classes empresariais, etc., tá certo? Porque era aquela sanha, né, de derrubar
derrubar o PT, de derrubar a presidenta Dilma, aquela coisa toda. E os caras foram introduzindo, de uma forma muito malandramente profissional, tá certo? No interior do Legislativo, uma questão que já estava há muito tempo. Quer dizer, não sei se os mais novos se lembram, a gente já teve o chamado escândalo dos anões do orçamento, né, no passado. Por quê? Porque você tem uma parcela do orçamento da União, né, quer dizer, que é destinado para atender os desejos, as vontades e as políticas associadas a deputados, deputadas, a senadores e senadoras, né? E isso era relativamente bem aceito, vamos dizer, eles atendiam, então, a demanda, seja parlamentares com uma preocupação mais ampla, o cara que é da saúde, o cara que é da educação, etc., seja aqueles que são mais paroquiais, né, atuam meio como vereadores ou deputados nos seus pequenos municípios. Vamos lembrar, a gente tem mais de 5.550 municípios espalhados pelo Brasil. Mas o essencial do orçamento ainda continuava sendo objeto de aplicações políticas, etc., do Executivo, Ministério do Planejamento, na execução orçamentária, tá certo? Com essa mudança, a partir da gestão do Eduardo Cunha, colocando, então, uma faca no pescoço e arvorando para o Legislativo um maior protagonismo, porque eles sempre lutaram por isso, eles conseguiram fazer essas mudanças subreptícias, mas que, né, são de difícil recuo. A gente precisa ter um grande debate nacional e uma imposição da sociedade para impedir ou para retroagir, vamos dizer, as situações anteriores. Então, o que acontece? Na comissão mista do orçamento, que envolve deputados e senadores, todo ano, então, é nomeado um relator da lei orçamentária, e esse sujeito nomeia sub-relatores por áreas temáticas, tá certo? Dentro da tramitação, porque o Congresso é uma peça enorme, tá certo? E muito difícil, inclusive, de ser lida, de ser avaliada, de ser implementada. E o que eles fizeram? Eles pegaram, olha, existiam as emendas, então cada deputado tinha uma emenda, cada senador tinha uma emenda, você tinha as emendas por região, então região sul, região norte, região sudeste, e você tinha as emendas por comissões, as comissões permanentes da Câmara. E tinha, assim, um detalhe pequeno, que era as emendas do relator. O relator tinha o direito de agradar aqui e ali, na última hora, fazia... Essas emendas de relator, eles descobriram como um caminho e elas viraram muito mais importantes do que o conjunto das emendas, com o agravante de que, a partir do momento que você teve um debate público, luz, oxigênio, eles estabeleceram o quê? As emendas secretas. Então, ninguém sabe o dinheiro, como vai ser aplicado, aonde vai ser aplicado, até o momento em que, por exemplo, o recurso é transferido para uma prefeitura, para uma organização, etc., para implementar essa política. Então, o que acontece? Quer dizer, os analistas de ciência política, os analistas da política, como ela é, estão apresentando uma teoria que eu acho que faz todo sentido, que o fisiologismo, o centrão, esse apetite que essa grande massa amálgama, tá certo? Disforme, sem cara, dos legisladores, né, deputados, senadores, etc., estão muito mais interessados agora na apropriação das benesses eleitorais para eles, ou eventualmente até de corrupção, etc., derivada das emendas secretas, que são bilionárias, o valor é quase 50 bilhões hoje em dia, o que era uma coisinha pequenininha antes do Eduardo Cunha, do que a disputa de cargos no governo. Você viu que o presidente Lula ficou bravo, e é correto, né, porque os partidos têm votado sistematicamente contra o governo e tem ministérios, tem cargos. Ele aparentemente fez uma leva aí, mais de 370 cargos de alto escalão, né, teriam sido limados. Agora, eu não sei se vai haver coragem e capacidade política de peitar essas emendas. É óbvio que isso é muito popular, as pessoas, né, ficam relativamente, né, bravas, desgostosas, etc., mas o governo, de alguma maneira, depende também do Congresso para sobreviver. Por mais distorção que haja, essa é a regra institucional que a gente tem. Então, acho que deveria apostar talvez mais para um futuro mandato, quer dizer, para promover um debate na sociedade, por exemplo, um plebiscito, alguma coisa, para acabar com essa excrescência que são as emendas bilionárias, né, dos parlamentares, principalmente com essa natureza de segredo,
Né? Quer dizer, isso revela o quê? O medo da luz e do oxigênio nos números. Né? É isso, quase 60 bilhões de reais em emendas parlamentares que a gente vai ter aí reservadas, inclusive, para o próximo ano. Paulo Klies, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado pela tua participação. Em breve a gente volta a tratar dos temas importantes relativos à economia aqui no programa. Mais uma vez, um bom dia para você, meu grande abraço. Muito obrigado, Anderson, e uma saudação para todo mundo aqui do canal. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Klies. Paulo Klies, pós-doutor em Economia pela Universidade de Paris e membro de carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal,